As extinções de animais sempre despertam nossa curiosidade, mas poucas são tão emblemáticas quanto a dos dodos. Essas aves, que habitavam a Ilha Maurício, no Oceano Índico, desapareceram em um período relativamente curto após a chegada dos humanos. Hoje vamos entender o que levou ao desaparecimento completo dos dodos e por que essa história ainda serve como uma lição sobre o impacto humano no meio ambiente. O dodo era uma ave incapaz de voar, que viveu isolada na Ilha de Maurício por milhares de anos. Sem predadores naturais e com uma abundância de alimentos, como frutas caídas e pequenos invertebrados, essa espécie evoluiu de maneira pacífica, sem desenvolver estratégias de defesa. Descrevê-los como desajeitados e inofensivos seria preciso. Eles eram um reflexo perfeito de seu ambiente isolado e seguro, até a chegada de um fator que eles jamais poderiam prever: os humanos. A verdadeira virada na história dos dodos aconteceu em 1598, quando os exploradores holandeses desembarcaram na Ilha de Maurício. Até então, os dodos haviam vivido em um paraíso isolado, sem predadores, mas isso estava prestes a mudar. Os marinheiros, após longas jornadas em alto mar, encontraram nessa ilha remota uma abundância de recursos naturais e, claro, os dodos. Para os europeus, essas aves eram vistas como um presente dos deuses. Elas não tinham medo dos humanos, aproximavam-se curiosamente e podiam ser capturadas com facilidade. Mas logo após essa interação inicial, os dodos se tornaram fonte de alimento para os marinheiros. Embora existam relatos conflitantes sobre o sabor da carne dos dodos, alguns dizendo que era dura e desagradável, em tempos de necessidade, a caça se intensificou. Além disso, os dodos eram grandes e ofereciam carne em abundância. Naquela época, a sobrevivência dos marinheiros era prioridade, e a caça continuou sem trégua. Contudo, a caça por si só não teria sido suficiente para extinguir os dodos em tão pouco tempo. A verdadeira ameaça, na verdade, veio de um outro inimigo: os animais que os europeus trouxeram consigo. Quando os exploradores europeus começaram a visitar Maurício, eles não chegaram sozinhos. Com eles vieram animais domésticos e espécies invasoras, como cães, gatos, porcos e principalmente ratos, que escaparam dos navios e rapidamente colonizaram a ilha. Para os dodos, que nunca haviam enfrentado predadores, a introdução desses animais foi devastadora. O ciclo de vida dos dodos era simples. Colocavam seus ovos diretamente no solo, sem a necessidade de construir ninhos elevados. Isso funcionava perfeitamente em uma ilha sem predadores naturais. No entanto, com a chegada dos ratos, que eram especialistas em devorar ovos, as chances de reprodução dos dodos diminuíram drasticamente. Os porcos, que também foram introduzidos pelos colonos, cavavam o solo e consumiam não apenas os ovos, mas destruíam a vegetação que servia de alimento e abrigo para os dodos. Além disso, os cães e gatos caçavam os jovens dodos, que não tinham como se defender, enquanto os adultos, incapazes de voar, eram alvos fáceis. Com uma taxa de natalidade em declínio e predadores atacando de todos os lados, a população de dodos começou a entrar em colapso. O ecossistema equilibrado que sustentou os dodos por séculos foi, em poucos anos, completamente devastado pelas ações humanas e suas consequências indiretas. Para agravar ainda mais a situação, a colonização europeia da ilha levou ao desmatamento em grande escala. Os colonos precisavam de madeira para construir navios, habitações e para obter combustível, e isso resultou na destruição das florestas nativas de Maurício. Essas florestas eram cruciais para os dodos, pois forneciam o alimento necessário para sua sobrevivência, como frutas e pequenos invertebrados. Com o avanço da colonização, a vegetação foi sendo substituída por plantações e pastagens, deixando os dodos sem suas fontes de alimento tradicionais. O ambiente onde eles prosperaram por milênios estava desaparecendo rapidamente. Além disso, a falta de vegetação expôs ainda mais os ovos e os filhotes aos predadores invasores, intensificando o declínio da população. Sem o habitat adequado, os dodos enfrentaram fome e a perda de abrigo. Em um ciclo implacável, a perda de recursos naturais contribuiu para o enfraquecimento das aves, enquanto a reprodução continuava a ser ameaçada pela caça e pelos predadores. O colapso do habitat foi o golpe final para uma espécie que, sem a intervenção humana, poderia ter continuado a viver em harmonia com seu ambiente por muitos séculos. Em pouco mais de 60 anos após o primeiro contato com os humanos, os dodos estavam extintos. O último avistamento confirmado de um dodo vivo ocorreu em 1662, e depois disso,
a espécie simplesmente desapareceu da face da Terra. Os relatos de marinheiros e colonos, embora escassos, retratavam uma extinção rápida, causada não por um único fator, mas por uma combinação letal de caça, predação de ovos e destruição do habitat. A partir de então, o dodo se tornou um símbolo do impacto humano na natureza. O que torna a extinção dos dodos tão significativa é que foi uma das primeiras extinções registradas diretamente pela ação humana, o que chamou a atenção de cientistas e naturalistas ao longo dos séculos. O dodo é frequentemente citado como um exemplo do que pode acontecer quando ecossistemas isolados entram em contato com influências externas sem a devida proteção. Hoje, o dodo é mais do que uma ave extinta. Ele é um símbolo da fragilidade da biodiversidade e um alerta para a preservação dos ecossistemas. Sua história ressoa especialmente nos debates atuais sobre conservação e mudanças ambientais. O dodo pode ter desaparecido, mas seu legado continua, nos lembrando da importância de cuidar do nosso planeta e proteger suas criaturas únicas antes que seja tarde demais. O dodo pode ter sido extinto, mas sua memória serve como uma lição poderosa sobre o impacto da colonização, da introdução de espécies invasoras e da destruição do habitat natural. Seu desaparecimento foi rápido, mas nos deixou um alerta que ecoa até os dias de hoje. O equilíbrio da natureza é frágil e nós temos a responsabilidade de preservá-lo. Se não aprendermos com o passado, muitas outras espécies poderão seguir o mesmo caminho. A história do dodo não é apenas sobre a extinção de uma espécie. Ela é um exemplo claro das consequências de nossas ações no meio ambiente. O dodo, que por milênios viveu em harmonia em seu habitat isolado, foi vítima de uma combinação fatal de exploração humana, introdução de espécies invasoras e destruição do habitat. Em apenas algumas décadas, um animal que jamais havia conhecido predadores foi erradicado da Terra. E o mais alarmante é que essa não foi a única vez que isso aconteceu. Nem será a última se não mudarmos nossos comportamentos. A extinção do dodo nos mostra a vulnerabilidade das espécies diante das mudanças repentinas impostas pela ação humana. No caso do dodo, a caça foi apenas o início. As espécies invasoras, como os ratos, cães e porcos, aceleraram seu declínio, enquanto a destruição do habitat completou o processo. O desaparecimento do dodo nos lembra que o impacto humano pode ser devastador mesmo sem intenção. Às vezes, a simples introdução de uma nova espécie ou o desmatamento para a agricultura podem desencadear um efeito dominó que afeta todo o ecossistema. Hoje, o dodo é considerado um símbolo global da extinção. Sua imagem continua presente na cultura popular e na ciência, sendo uma das primeiras espécies cujas causas de extinção foram estudadas e compreendidas. E isso nos deixa uma pergunta importante. Estamos realmente aprendendo com os erros do passado? Muitos ecossistemas ao redor do mundo ainda enfrentam desafios semelhantes, com espécies ameaçadas por atividades humanas e pela falta de preservação ambiental. A história do dodo é um lembrete contínuo de que a extinção não é apenas uma perda biológica, mas também uma perda cultural e ecológica, e que nossas escolhas diárias podem fazer a diferença. É crucial que olhemos para essa lição com seriedade. A extinção do dodo não pode ser revertida, mas pode nos ensinar a ser mais responsáveis. Com a biodiversidade global cada vez mais ameaçada, precisamos adotar medidas urgentes para proteger as espécies em risco e garantir que seus habitats sejam preservados. Caso contrário, muitos outros animais podem desaparecer da mesma forma trágica que o dodo, deixando-nos apenas com memórias e a culpa de não termos agido a tempo. Assim, a história do dodo não deve ser apenas lembrada, mas deve servir como uma motivação para proteger a vida selvagem e os ecossistemas que ainda temos. Se você curtiu esse vídeo e achou essa história tão fascinante quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos interessantes e impactantes, como o caso do dodo e outras curiosidades do mundo natural. Além disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Estamos sempre postando temas intrigantes e surpreendentes que vão te deixar cada vez mais informado e entretido. E olha, se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que vai adorar os vídeos que estão aparecendo aqui ao lado. Dá uma olhada neles também. Com tantas histórias curiosas e fascinantes, tenho certeza de que você vai querer maratonar.
Então, não perde tempo e confere os vídeos recomendados.